Nessa atividade, a gente vai ver como transformar os números do nosso sistema numérico atual, que é esse que a gente usa normalmente, para o sistema de numeração romano e vice-versa. Então, os símbolos principais usados no sistema romano são esses, e a gente vai ver como que isso funciona. Então, como o número um corresponde à letra I, no sistema romano, o número um aqui a gente já sabe que é I, o 2 então vai ser 2i, o 3 vai ser 3i. Existe a regra de que nenhum símbolo pode ser usado mais de 3 vezes consecutivamente no sistema romano. Então, por isso, não podemos usar quatro símbolos i para o número 4. Nesse caso específico do número 4, como ele é um a menos do que o 5, nesse caso se escreve IV, ou seja, é um a menos do que o 5. Então, o caso do 4 e de alguns outros números que vão aparecer aí são casos diferentes. O 5 a gente já viu pela tabela acima, que é o V, e aí a gente usa o princípio aí da adição, né? Como foi aqui no caso do 2 que é um mais um, no caso do 3 que é um mais um mais um. No caso do 6 6 é o mesmo que 5 mais um, então fica sendo VI. O 7 é 5 mais um, por isso fica sendo VII. O mesmo se aplica ao 8 sendo VIII. E chegamos no 9, nós temos um problema semelhante ao do 4. Não podemos usar o símbolo mais de 3 vezes. Não podemos colocar V seguido de 4 dígitos, de 4 símbolos I. Então, nesse caso, né, como o 10 é o X e o 9 é um a menos do que o 10, o 9 então fica sendo IX. Então, mais um caso diferente, que não segue a lógica de adicionar os valores, é um a menos do que o 10, por isso ix. O 10 é o x mesmo, e aí, a partir daí, a gente vai seguindo uma coisa muito parecida, né? Nessa atividade. Eu fiz questão de colocar os números de 1 a 10 aqui, mas a partir daqui a gente não tem todos os números, né? Todos os números consecutivamente, alguns serão pulados, aliás, vários serão pulados. E aí a gente tem, às vezes, um número no sistema atual para colocar no sistema romano e vice-versa. O 11, que é 10 mais 1, 11 é o xi. Esse que está logo abaixo, que é o xii, ele é formado, né, pelo x que vale 10 e o 3i que vale 3, que é 10 mais 3, então por isso 13. O número 14, que é 10 mais 4, a gente sabe que o 10 é x, e o 4 a gente já tinha visto antes, que é o IV, por isso fica sendo x, que é 10, mais 4, que é o IV. E por aí a gente vai seguindo com os números, não vou fazer todos aqui, são muitos. Aliás, essa é uma atividade para ser feita em sala de aula ou para ser concluída em casa. Aqui eu vou colocar todas as respostas depois, pra, né, quem quiser conferir as respostas. Vou fazer mais alguns apenas, vou pular, vou fazer alguns que eu acho que são importantes, né? Então, por exemplo, chegando aqui nesse número, no número 28, como o 20 é 10 mais 10 mais 8, a gente coloca x 10 mais outro 10, já tem 20 aí. Como o 8 é VII, a gente só coloca ao lado. Então fica nítido aqui, né, que o sistema romano não é um sistema bom, porque para o número 28, que atualmente nós usamos apenas dois símbolos, o 2 e o 8, a gente precisou usar 6 símbolos aqui. Então, por isso que esse sistema, apesar de ter durado bastante tempo, há muito tempo já que não é utilizado. Na época do Império Romano foi usado largamente, mas depois foi substituído pelo sistema que nós temos hoje. Então, temos aqui alguns números também que são importantes da gente saber, como, por exemplo, o 42. O 42 não pode ser x, 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 x. Então, o símbolo do 50 é o L, como o 40 é 10 a menos do que o 50,
Então, XL é 40. Então, toda vez que tivermos que usar o número 40, é o XL. É uma lógica semelhante ao do 4, né? O 4 é 1 menos do que o 5, o 40 é 10 menos que o 50. E aí, como é 42, a gente só coloca 2 aqui do lado. Por isso, o número que está aqui embaixo, esse XL aqui é 40, esse V é 5, por isso esse número é o 45. Vendo mais aqui para baixo, L e I, o símbolo L, como a gente já viu antes, é o 50. Então, esse é o número 52. O número 61 fica sendo 50 mais 10 mais 1, por isso fica sendo LXI. Prosseguindo com essa mesma lógica, aí a gente vai chegar aqui no 90. O 90 também tem um problema semelhante ao do 9, que a gente não pode fazer 50 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, senão teríamos que repetir o x 4 vezes. Mas o 90, ele é 10 a menos do que o 100. Então, como o 10 é o x e o 100 é o c, o 90 é representado por xc. Então, XC é 90. Com 3 do 93 fica sendo aqui 3 letras I. Então, 93 é esse número. O número que vem logo em seguida, como XC é 90 e VII é 7, esse é o 97. E por aí também seguimos, a partir de um certo ponto, os números seguem uma lógica que não é tão difícil assim de compreender, como, por exemplo, 130, que é C de 100, somado com 30, que é x, x, x. O número 151, que é 100 mais 50 mais 1, fica sendo C de 100 mais 50, que é L, e 1. E aí vamos seguindo, quero falar do número 400, que tem uma outra lógica parecida com a do 4 e do 40. O 400 é 100 a menos do que o 500, então por isso fica sendo CD. O número 400 é CD, enquanto que o número 600, por exemplo, o número 604, ele vai ser D de 500 com mais 100, né? Porque 600 é 500 mais 100, e com 4, que a gente sabe desde o começo lá, que é IV. E só para a gente ver também mais um último caso aí que pode ser diferente, é o caso do 900, que é 100 a menos do que o 1000. Então, o número 900 é CM, enquanto que o número 1100 é 1000 mais 100. Então, fica quase sempre repetindo esse padrão. O 900 é 100 a menos do que o 1000, e o 1100 é 1000 mais 100. Então, aqui, conforme na próxima parte do vídeo, eu vou passar a tabela com todos os valores corretos para que os alunos possam aí verificar se acertaram ou não, tá, gente? Então, é isso daí, tá?